domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem sua palavra me Saúdo ensina. os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de coração a todos que têm me acompanhado neste canal, aqueles que têm curtido, que têm feito seus comentários, que são muito importantes. Quero agradecer também a todos aqueles que têm se inscrito no meu canal. Se você está entrando hoje pela primeira vez no meu canal, por favor, se inscreva aí. Isso é muito importante. Nós estamos com um seminário muito importante da Betel, as lições bíblicas dominical, e hoje nós vamos estudar a lição número 7, o valor do indivíduo. Nós vamos estar aqui, meus queridos internautas, professores de escola dominical, mostrando a valorização de cada pessoa para Cristo. Esta aula vai ser muito importante, por isso peço a você que fique comigo até o final, pois vai ser de grande importância tanto para professores como para alunos. E você que não pode ir à escola por um motivo ou outro, convido a você a assistir comigo esse seminário de escola dominical virtual do terceiro trimestre do ano de 2019, né? Esse trimestre é muito interessante e você fica comigo, que você escolhe a hora e o dia que você quer assistir essa aula. Lembrando também que essa lição está disponível em slide para facilitar o trabalho dos professores que me acompanham no meu site. Então esse trabalho está lá no meu site. Para baixar, basta clicar no endereço na descrição aqui abaixo. O texto áudio diz o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. O texto áudio está falando da alegria que haverá no céu por um pecador que se arrepende. Quer dizer, o prazer em um indivíduo, que nós vamos falar nessa lição sobre a valorização que Cristo dá a um indivíduo, a uma pessoa. Então ele diz que há uma alegria por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justo que não necessita de arrependimento, que já serve ao Senhor. E a verdade que nós vamos aplicar nesta lição, o tão imensurável amor de Deus é demonstrado no chamado universal ao arrependimento e na busca de todos que estão perdidos e necessitados. Então, nesta lição, a verdade é essa que nós vamos aplicar. A imensurável, né? O imensurável amor de Deus, que é demonstrado aí nesse chamado universal. Quem quer, venha e beba. Na introdução, nós vamos estar vendo este aspecto de ensino do Senhor Jesus, que valoriza o indivíduo e é em nossos dias algo muito necessário. Deus ama a todos e isso está amplamente ilustrado em Lucas 15 e em outras partes, que é o que veremos nessa lição. Nós vamos estar vendo as parábolas nos levando para a valorização de cada indivíduo. Nós vamos ver o objetivo da primeira parte da lição: mostrar o valor do indivíduo diante de Deus. Nesta primeira parte vamos mostrar o valor do indivíduo. O valor do indivíduo. Quando Deus criou o homem, o fez à sua imagem e semelhança. Todos são importantes e devem ser valorizados. É vontade de Deus que todos os homens se reconciliem com Ele. Então, querido professor, professores da escola dominical que tem me acompanhado neste canal para tirar alguma base aí na sua aula, então nós vamos primeiro levar os nossos alunos a compreender o valor de uma alma, o valor de uma pessoa. E até para que nós, nessa lição, vamos ver, assim como Cristo valorizou a cada indivíduo, nós também precisamos valorizar os nossos irmãos de maneira que nós não discriminamos, de maneira que nós não fazemos, por exemplo, amizade com este irmão e rejeitamos esse outro irmão aqui. O que acontece? Que aí nós estamos
desvalorizando também o indivíduo. Jesus valorizou a cada indivíduo. Nós vamos estar vendo nessa lição um desvalor do homem comparado aos animais. Às vezes os seres humanos demonstram mais valor pelos animais do que pelo seu semelhante. Claro que o comentador não está dizendo que você não deve amar os animais. É interessante, por exemplo, quem tem animais tem um grande carinho por eles. Mas aqui o comentador está dizendo que para o ser humano o animal está tendo mais valor do que o indivíduo. Então você, por exemplo, está preocupado mais com o seu cachorro do que com aquele irmão que está necessitando de você. Nós vimos, por exemplo, reportagem que uma criança morreu porque os seus pais tinham pouca possibilidade de ganho, né? E tinha mais filhos e estavam todos desnutridos. Passou esta semana do dia 7. E aí nós vamos ver que as coisas estão acontecendo. Nós precisamos, como seguidores, como discípulos de Cristo, nós precisamos estar, meus queridos, atentos ao que está acontecendo na nossa igreja, na organização, né, da nossa igreja em que nós servimos ao Senhor. Então nós vemos que nessa lição, motivado pelo ciúme, os fariseus e alguns líderes das sinagogas incomodavam-se que Jesus recebesse povo para curá-lo. Então os fariseus, por exemplo, eles valorizavam a classe, valorizavam o grupo, achando-se superiores aos outros. Esse é o problema que nós temos que ter cuidado. Professor de escola dominical, você tem que ter cuidado e você traga aos seus alunos a entendermos que não existe pessoas com valores acima dos nossos valores. E aí quando nós nos achamos que nós somos superiores a outros irmãos, nós acabamos trazendo problemas para dentro ou da escola dominical, se assim for, como nós estamos falando da escola, ou mesmo dentro da nossa igreja. Eu sempre trago aqui para os irmãos para poder entender. No Evangelho, Jesus deixou claro, não existe hierarquia de poder, certo? Existem funções. O irmão é diácono, o irmão é professor da escola dominical, o outro é presbítero, o outro é pastor. Mas não existe essa hierarquia. Por exemplo, se eu sou diácono, o cooperador tem que se ajoelhar para falar comigo. Não, Jesus disse, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus o maior serve o melhor. Jesus está dizendo, no reino de Deus não existe essa hierarquia de vocês. Que aqui, por exemplo, nós temos o pastor cêntrico, né? Pastor no centro, e não Jesus no centro. Nós temos que ter cuidado isso para nós sabermos que nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Então é muito importante colocar para os nossos alunos de maneira que eles entendam, porque senão nós estamos igual no mundo, né? Olhando a hierarquia mundana, né? E aí que um exerce poder sobre o outro, e aí, mas na igreja Jesus diz que não era dessa forma, porque aqui nós somos um modelo do céu. Jesus disse que quem quer ser o maior seja servo de todo, quando aqueles discípulos estavam disputando ali um lugar ao lado de Jesus. Então ele mostrou, olha, no reino dos homens é assim, mas no reino de Deus é diferente. Então eu sou pastor, mas sou igual a qualquer membro da igreja. Para Deus, o que Ele quer de nós é que nós sejamos realmente nascidos de novo, que o reino de Deus esteja em nós, que nós já conheçamos o reino de Deus. Só dar uma palhinha aqui para os irmãos entenderem. Por exemplo, quando Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Aí nós estamos esperando, como cristão, morrer, passar dessa vida para ver o reino de Deus. Não, o reino de Deus tem que começar a aparecer na sua vida. Quando o reino de Deus começar a aparecer na sua vida, é porque você nasceu de novo. Aí o Evangelho está na sua vida, porque o Evangelho não é isso que nós estamos pensando. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não nasceram de novo. Talvez pode estar sendo até gerado, mas não nasceram. Pratica as mesmas coisas, não houve transformação, não vive o reino de Deus. Você não vê o reino de Deus na vida dela. Eu preciso ver o reino de Deus na sua vida,
E você precisa ver o reino de Deus na minha vida, a diferença. Então, você começa a viver o reino de Deus aqui. E aí você passa vivendo no reino de Deus para a eternidade. E aí quando você vive o reino de Deus, você valoriza o indivíduo. Estando Jesus na casa de um dos principais deles, ele lhe lançou a questão: é lícito curar no sábado? E aí Jesus cura aquele homem, né, aquele hidrópico, né, e o despediu são. Hidropsia, né, aquele inchaço, né, você aperta o dedo assim e aí fica um buraco, uma perna fica maior que a outra. Jesus se preocupou com o indivíduo, o sofrimento dessa pessoa. E aí o povo não gostou porque fez no sábado. Quer dizer, meus queridos, cuidado com ser religioso. Quando nós deixamos de ser cristão para ser religioso, nós estamos preocupados com os fatos que acontecem para nós estar fora da ordem. Como para os fariseus, aconteceu no sábado, então estava fora da ordem. E Jesus traz eles, imprensa eles, dizendo: mas escuta, se cair um boi, se cair um jumento em um poço, no dia de sábado, o que vocês fazem? Vai deixar morrer? Ou vocês vai lá e tira? Então o ensino de Jesus é simples. Se valorizamos os animais a ponto de salvá-lo de um poço, por que não salvar das enfermidades de um ser humano? Esse homem com hidropsia e outras curas que Jesus fez. Então, por que nós, professores, alunos, que temos tanto cuidado, às vezes estamos na escola dominical preocupados com o nosso animalzinho que ficou em casa, por que também se preocupamos tanto com nossos animais? Por que não preocupar após a escola para fazer uma visita a uma pessoa que está enferma? O 1:2 diz o valor da humildade e bondade do ensino desinteressado. A convivência social exige cuidado e sabedoria de todos para que o momento seja mais agradável possível. Lucas 14, 7, 14. Jesus ele permaneceu ali na casa desse líder fariseu, nós não sabemos qual é o nome dele, né? Ele permaneceu ali, certamente foi convidado para comer pão. E aí, quando Jesus foi convidado, que aí os discípulos começaram a chegar, as pessoas começaram a chegar, cada um ia lá e escolhia o melhor lugar, o lugar de destaque. Jesus dá-nos aula em tudo. E aí Jesus aproveita essa desorganização, essa desinformação, até mesmo dos seus discípulos que vão sentando e ocupando os primeiros lugares. E aí Jesus fala da importância da humildade, ensinando o critério correto de se escolher um lugar. Jesus fala sobre, olha, não ser no primeiro lugar. Pode chegar alguém que aquele lugar está reservado para ele, para um convidado muito mais importante que você, tirar você e colocar você lá atrás. Isso fica feio, então faz diferente. Sente lá, escolhe os últimos lugares, fica lá nos últimos lugares, deixa que alguém te convide, que alguém te honra. Mas nós queremos ser honrados antes da hora. Então a honra é quando você é reconhecido como aquele que deve ocupar ali o primeiro lugar. E Jesus está dando uma aula para que nós façamos as coisas certas. No 1:3, o valor dos pobres e marginalizados. O valor dos pobres e marginalizados é demonstrado na parábola da grande ceia. Para Deus todas as almas têm igual valor e, portanto, recebem o convite para a grande ceia que Ele preparou. Mas a eles cabe decidir se escolherão o convite ou não. Então, meus queridos professores, alunos, o valor dos pobres e marginalizados, para Deus todas as almas têm o mesmo valor. Para com esse negócio de chegar na igreja e querer pregar lá em São João e dizer: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E aí você se coloca, talvez nem nasceu de novo ainda, talvez está sendo gerado, e você começa a discriminar outras pessoas dizendo que você foi escolhido. Mas Jesus tem amor igual a você naquele dia que ele disse aquilo, como a esses marginalizados. Agora cabe a nós aceitar o convite. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu,
os seus rejeitaram. Mas depois diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que aceitar o seu ensino. Então nós passamos a participar da escolha de Cristo, que veio ao mundo, né, reconciliou nós com o mundo. Ele veio, né, tomou a iniciativa. Quando o comum é quem ofende lá e pedir perdão, Jesus ofendeu, mas ele foi lá e nos reconciliou. Então é aí que nós passamos a sermos chamados filho de Deus. Nós vemos que aquele cidadão, ele convidou seus amigos, mas cada qual enviou um pedido de desculpas e seguindo uma explicação. Muitas vezes nossa explicação não convence, meus queridos, e essas explicações não convenceram o Senhor da festa. E aí Jesus traz, e diante de nós agora nós temos uma advertência quanto ao colocar o coração nas aquisições passageiras antes do reino de Deus. Jesus quer prioridade no reino. O objetivo da segunda parte da lição: ensinar a importância do indivíduo no reino de Deus. Agora, queridos professores, nós vamos ensinar a importância do indivíduo no reino de Deus. O reino de Deus que está entre nós. E, queridos professores, nós precisamos mostrar para os alunos que nós precisamos começar a viver o reino de Deus. Se nós passamos pelo novo nascimento, se aceitamos a Cristo como Salvador, nós começamos agora a participar do reino de Deus. E participando do reino de Deus é porque nós estamos vivendo o reino de Deus. 2. Para ser um discípulo de Cristo, os publicanos, meretrizes, beberrões, etc., considerados pobres e marginalizados, eram os que entravam no reino, adiante dos que se consideravam justos e bons. Jesus traz essa comparação, Jesus traz essa explicação, e os fariseus e os doutores da lei quiseram morrer. Pois Jesus traz aqui dizendo que os publicanos e as meretrizes vão ter prioridade no reino de Deus. Por que essa prioridade? Os pobres, marginalizados, terão prioridade. E aí você fica pensando, mas a prostituta vai entrar e eu que sou fiel a Deus não vou entrar. Mas é isso que pensavam os fariseus. Eles pensavam que eles eram a coisa certa, o grupo que não se misturava, porque cumpria a lei, buscava cumprir a lei, mas não tinha um amor. E Jesus está falando que os publicanos, meretrizes e beberrões podem se converter, aceitar o evangelho e entram na frente deles, adiante deles. Então, meus queridos, tudo tem um preço a pagar. O 2:1 disse o preço da renúncia. Uma grande multidão seguia Jesus, porém ele não omitiu à multidão as condições para ser seus discípulos. Queridos professores, alerta aí a nossa classe, a sua classe, os seus alunos, porque agora está um evangelho paz e amor. Não é só isso, Jesus é amor, mas Jesus quer qualificação dos seus discípulos. Leiam Lucas 14, 25 a 35. A multidão, a grande multidão se formava e elas queriam estar com Jesus, presenciar mais e mais sinais, pois Jesus era o milagroso, Jesus era o poderoso, Jesus era aquele que fazia mortos ressuscitar, quem estava doente se levantava, pois ele disse que ele chegava num lugar que curava até todos, como está escrito. Porém essa multidão não tinha compromisso com renúncia. O evangelho sem renúncia é um evangelho barato, é um evangelho que não agrada a Deus. A multidão queria estar com Jesus, mas não queria renunciar à sua vida pecaminosa. Observe que o apelo do mestre é ao indivíduo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filho, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então está falando aqui que o preço é a renúncia total. Você morreu para o mundo e agora você é uma nova criatura vivendo para Deus. E o reino de Deus tem que ser prioridade, não é sua família, não é seu pai, não é sua mãe. A primeira prioridade é Deus. O 2.2 fala de um cálculo necessário para ser discípulo.
após exigir lealdade acima dos laços familiares e consanguíneos, o Senhor Jesus aprofunda o tema, exigindo de seus discípulos segui-lo tomando a sua cruz. Queridos professores, mostre aí para os seus alunos que nós, para seguirmos a Cristo, nós temos que nos desvincular dos laços familiares, dos laços consanguíneos. E aí, ainda mais agora, Jesus disse, olha, ele tem que tomar a cruz e seguir. Quer dizer, você, para servir a Cristo, você precisa morrer. Então nós, cristãos, nós morremos. Nós vivemos para Deus. Conforme a parábola do construtor da torre e do rei que se preparava para a guerra, é preciso calcular risco. Para você não voltar no meio do caminho. Você está disposto a amar mais a Cristo do que a sua família? Você está disposto a amar mais a Cristo do que sua esposa, seus filhos, do que seus bens? Calcule. Está disposto? Então você pode tornar-se um discípulo de Cristo. Do contrário, ele diz que não serve. É Jesus que diz. Lê Lucas 14. Pede para a sua classe em casa, lê Lucas 14. Calcular os riscos. Calcular se você está pronto para segui-lo. Calcular se dá para amar mais a Cristo do que seus bens. Do contrário, não serve, pode voltar. Ele diz a multidão, pode voltar, do contrário, não quero. Quem me segue tem que morrer. Jesus não quer discípulo precipitado que começa hoje e amanhã já voltou para trás. Ele não quer, por isso que ele diz, calcule. Lucas exige que o indivíduo calcule o preço empregado no seguir a Jesus Cristo. Qual o preço você está disposto? Você quer aceitar Jesus como Salvador? E aí vem aquela multidão para frente, queridos professores, e aí nós estamos mentindo para todo mundo que 30, 40, 50 pessoas aceitaram Jesus. Quando nós não pedimos para que elas calculem o preço, dizer o preço que Cristo pagou, e se ela está disposta a renunciar a tudo para segui-lo. A vida cristã deve ser vista como uma grande torre a ser edificada, ou como uma guerra a ser batalhada. Ou seja, antes de tais compromissos, antes de irmos para a guerra, ou antes de começar a fazer a torre, deve-se calcular as despesas do início ao fim. Jesus está dizendo, calcule, dá para ir até o fim me seguindo, dá para rejeitar tudo, dá para renunciar. Se não dá, fique por aí mesmo. Jesus está dizendo isso, porque você não serve para ser meu discípulo. Aquele que não renuncia não serve, aquele que não perde a sua vida não pode ser discípulo. Por isso nós estamos no meio de uma sociedade que estão nos bailes funks, nos carnavais, no forró da vida. As igrejas também já estão dançando, já está festando, já está balhando. E Jesus está dizendo, isso é carnal. E essas coisas, quem não renuncia à vida, quem não renuncia a essas aptidões, essas paixões, não pode ser meu discípulo. O 2:3 diz, o discípulo como o sal da terra. O discípulo que se propõe a seguir Jesus Cristo não deve capitular, quer dizer, não deve impor condições, pois seria como o sal que perde o sabor. É lá no finalzinho do capítulo 14, Jesus fala com isso. Vós sois o sal da terra. E aí, meus queridos, se o sal não consegue temperar, não consegue exercer a sua função, para mais nada presta. Se como cristão você não consegue exercer a sua função de cristão, você está desqualificado como discípulo. Leia o 14 de Lucas, como eu estou dizendo. Então nós precisamos calcular se realmente estamos prontos a renunciar à nossa própria vida para nos tornar discípulos. Esse é o modelo de discípulo. Ache ruim ou ache bom, professores, exponham aí para os seus alunos que o modelo de discípulo é esse. E foi Jesus que disse, e Jesus nunca mentiu. Na sua boca está a verdade, não se achou engano nele. Então ele disse, meu discípulo é esse tipo. É aquele que dá prioridade. Então nesta vida, meus queridos, o Senhor Jesus não prometeu facilidades.
Mas aqueles que lhe seguem têm a satisfação de viver uma vida cristã, de estar à altura de renunciar e pagar o preço pela lealdade a Cristo. Isso traz alegria. Precisamos entender isso para que possamos salgar a nossa nação, a nossa sociedade com o tempero da palavra de Deus. Objetivos da terceira parte da lição: demonstrar por meio das parábolas o amor de Deus pelos perdidos. Agora nós vamos ver a valorização do indivíduo através das parábolas, o amor que Cristo tem pelos perdidos. 3. O valor dos perdidos. A narrativa do sal insípido parece encerrar a questão sobre o que voltam atrás, mas não encerra. O sal que aqui a Bíblia está dizendo, que Jesus está ensinando, que tornou-se insípido, refere-se ao indivíduo que se perderam em meio às lutas e dificuldades. Então você vai ter dificuldade. Você tem que preparar para os dias maus, para os dias difíceis. Você vai enfrentar problema. Como cristão você vai enfrentar vários problemas. Jesus enfrentou e ele diz que no mundo vocês vão ter aflição. O 3:1 ele fala da ovelha perdida. Agora nós entramos em Lucas nas parábolas da valorização de um indivíduo. Quando os escribas e fariseus viram que todos os desqualificados, publicanos e demais pecadores vinham para ouvir Jesus, murmuravam de invejas. Esse recebe pecadores e come com eles. Era os contra a Cristo, apresentando aí suas queixas, porque eles se julgavam ser os fiéis da época. E Jesus vai e senta com aqueles que eles consideravam desqualificados, com aqueles que ele considera pecador e aqueles da prostituição. E aí Jesus aproveita a ocasião para ensinar o valor do indivíduo diante de Deus. E ele fala ali, comparando o homem a uma ovelha que se desgarrou no deserto da vida. Mas Deus, como pastor, guardou as 99, deixou elas ali e foi atrás da perdida até achar, para em seguida fazer festa. Então, meus queridos, nós precisamos entender o agir de Deus. Se uma alma se desgarra, às vezes você não liga, mas Deus liga, Deus se preocupa. Pois assim é o agir de Deus para com os perdidos do seu rebanho. O 3:2 fala da dracma perdida. A dracma perdida era uma moeda equivalente em valor ao denário romano, que é o valor da jornada de um dia de trabalho. Mesmo assim, as mulheres daquela época costumavam usar muitas moedas de prata cunhadas como ornamento em seus cabelos. Aqui o comentador fala do ornamento que as mulheres usavam nos cabelos. Então é certo que a moeda foi perdida numa casa escura. Não tinha iluminação. Acredito que casa com chão batido de barro, que sai poeira. Então, antigamente se fazia até umas vassouras. Tinha um tipo de mato lá que as pessoas amarravam, né? E fazia vassoura e saía varrendo a casa. Ela saiu varrendo, né? Considerando aí que a casa, né? Ou as casas daquela época na Palestina não eram bem iluminadas. Então essa parábola refere-se à ação de Deus em buscar os pecadores perdidos. A dracma, uma dracma. Essa dracma tem alguns comentários, eu não sei se certo ou não, certo? Mas que as mulheres usavam, elas tinham 10 moedinhas naquele enfeite, atavio de cabelo que elas usavam. E quando perdia um, ela perdeu aquela uma, então era um sinal. Quem não tinha uma era porque era prostituta. Isso é o que fala o comentador que comenta o livro de Lucas. Se é verdade, não sei. Se não é verdade, também não sei. E aí a pessoa entrava em desespero quando perdia aquela moeda do centro, porque senão ela poderia também ser considerada como uma prostituta. E aí varria a casa até encontrar.
para colocar no lugar da que achou. Tinha um grande valor. Assim também a alma tem um grande valor para Deus. 3:3, o filho pródigo. Há coisas mais trágicas do que perder um filho para as aventuras descabidas desta vida? É uma pergunta. Às vezes é muito fácil nós criticar os filhos dos outros. Criticar uma irmã que chora pelo seu filho que é drogado, ou uma irmã que chora pelo seu filho que é bandido. Mas só sabe o peso dessa perda de um filho sair do lar paterno, sair dos ensinamentos paternos que estrutura a família. Quem tem essas perdas? Só um pai e uma mãe que passou por essa trágica consequência. Então, meus queridos, porém é algo que acontece em todos os tempos. Acontece um filho que sai de casa e desperdiça toda a sua vida desregradamente. Jesus conta de Lucas, do filho pródigo. Mas nós temos mais pessoas fazendo isso, e muitos pais desesperados. E Deus esperava, como pai, que o filho volte. E aí o filho pródigo, depois de desperdiçar tudo quanto tinha, sentindo fome, lembra-se da fartura da casa do pai e se arrepende de sua tolice. Quer dizer, arrependeu em tempo ainda. Então aí retorna e é carinhosamente recebido pelo seu pai. Figura de Deus, do Pai Celeste, que acolhe amavelmente todos os pecadores que se arrependem. Deus quer coração arrependido. Nós não entendemos isso. Infelizmente, o irmão mais velho sente ciúmes por causa da maneira como o irmão foi recebido, simbolizando os escribas e fariseus, simbolizando também os crentes que, quando alguém volta para Jesus, ele até aplaude, ele abraça, mas quando Deus começa a usar, aí o ciúme toma conta. Então, meus queridos, nós vamos notar que as 3 parábolas do capítulo 15 terminam de modo alegre e festivo. Alegrai-vos comigo. Esse filho que não se alegrou, que não gostou da reconciliação, da volta do seu irmão que estava perdido, ele representa a dracma perdida dentro de casa. Será que nós não temos muitas dracmas na nossa igreja? Faça essa pergunta aí na escola dominical, professores, para os seus alunos. Não existe alguma dracma perdida aqui na escola? Que alguém voltou para Jesus, mas você está com ciúme porque Deus está usando ele. Mas você não está contente com a volta dele, porque você talvez até pensa que ele tomou o seu lugar. Então esse filho pródigo, esse irmão dele representa essa dracma perdida dentro da igreja, perdida dentro de casa. Que nós valorizamos mais o indivíduo, é isso que Deus quer, meus queridos. Conclusão, em ambos os capítulos do Evangelho de Lucas, estudado na presente lição 14 e 15, encontramos a valorização do ser humano, mesmo caído, rejeitado, marginalizado, perdido. Jesus ama. Jesus quer um novo coração. Jesus quer uma pessoa enfrentando aí uma decisão de segui-lo, tendo prioridade em tudo, amando acima de todas as coisas. Quero convidar você para a próxima lição, Lucas, o Evangelho da Alegria. Quero agradecer a todos que estiveram comigo e convidando você para a próxima aula. E até lá, na paz do Senhor. Amém.